Tai Sensei, eu queria saber do significado de algumas palavras do Japão feudal. Por exemplo, o que significa samurai? Bom, hoje samurai é consagrado como guerreiro. Certo. Tá? Só que ele se origina de uma palavra que é da antiguidade japonesa, ou seja, do período Heian, que vai do século IX até o XII. O que era saburao? Quer dizer, a palavra originária vem de saburao, saburao ou saburô, que significa servir. Então era dentro da corte, da aristocracia, da nobreza japonesa, os serviçais que serviam o seu amo, o seu senhor, né? Mas na corte. Tá? Então dessa história, dessa ideia de servir apareceu na época em que o samurai surge como uma classe social, né? Como uma classe dos guerreiros, a relação de vassalo e suzerano. Então, o samurai é aquele que vai servir, o vassalo que vai servir o seu suzerano. Entendi. Né? Mas a origem dele é bem anterior, é do período antigo. Entendi. E vem originariamente deste verbo, então. De saburao. Saburao. Saburao, que passou a ser saburô, e esse B se amaciou e ficou samurai. Entendi. Eu ouvi também outra forma de referir a guerreiro no Japão, que não tem aquele Bushido, que é o caminho do guerreiro. Pois é, você faz umas perguntas que eu sempre acabo puxando lá para trás. Bom, para começar, saburô é o ideograma de servir. Certo. E é uma palavra de origem japonesa, ou seja, faz parte do vocabulário japonês desde a sua origem. Agora, bushi é composto de dois ideogramas, né? O ideograma para bu e o ideograma para shi, para significar guerreiro, propriamente dito. Então, esta palavra bushi, ela vai surgir depois do período Kamakura, eu arrisco dizer até do Muromachi, ou seja, do século XIII, XIV em diante. Né? Então, uma coisa é saburô, que aparece no período Heian, antiguidade japonesa. Outro é o bushi, para significar a mesma coisa. Porque bu de bushi, esse bu de bushi significa samurai também. E o shi se usa para pessoa que. Então, bu significa valente, guerreiro. Sei. Né? Então, dessa palavra bushi, que significa a mesma coisa que o samurai, surgiu a palavra bushido. E, na verdade, esse bushido também parece que existiu sempre, né? Não, mas não é bem isso. A ideia desse caminho do samurai vai se consolidar no último período feudal, que é o período Edo. Certo. Então, até então, sempre existiu aquela honra de guerreiro, a lealdade de guerreiro, servir ao superior, né? Mas tudo isso fazia parte da sociedade japonesa de um modo geral. Não era exclusivo. Não era exclusivo. Só que esta ideia de servidão, de servir ao amo, pagando até com a morte, se necessário fosse, então vai consolidando esse código, vamos dizer assim, de comportamento, de ética do guerreiro. E que vai depois de várias correntes filosóficas, vai se consolidar, vai tomar forma somente no período Edo. Entendi. Tá? E isso é o Bushido. Certo, então novamente não era algo exclusivo dos samurais, originariamente, mas um código de conduta da sociedade japonesa. Ele foi... porque a sociedade, você não pode destacar uma coisa, né, solta do outro. Então ela vai seguindo a evolução da sociedade japonesa, a evolução dos sentimentos que vão sendo criados, inclusive dos conceitos de ética. Né? De ética, não, perdão, de estética. Que tem a ver com o wabi-sabi que a gente falou em outros momentos. Né? Então é uma coisa que vai se formando e que,
como termina com esse término de Bushido, porque é a última classe social antes da modernidade, né, que se formou no Japão, então ficou como se existisse desde lá atrás, quando o guerreiro aparece. Mas é na evolução do tempo que ela vai se consolidando, vai tirando o suco, o sumo, né, desse comportamento esperado de um guerreiro japonês. Sei. Falando ainda, né, sobre o samurai, tá, eu já ouvi uma palavra chamada Ronin. Não é Ronin? Ronin? Ah, é? Escreve com R, mas o R sempre se pronuncia como se fosse um R intervocálico. Né? Arara. Igual arara, tá. Igual arara. Então é Ronin. Ronin. Bom, Do significa perdido, perdido que eu digo a esmo. Então, a pessoa que anda a esmo. Ou seja, voltando a essa ideia de honra, né, de ética guerreira, é a servidão do vassalo servindo o suzerano. Mas o período Edo, apesar de sua longa história, né, de 2 séculos e meio, foi um período de como é que eu diria, considerável paz. Antes disso, ele tinha passado pelo século de guerras internas, então é guerra por tudo quanto é lado, puxa daqui, forma aliança, etc. e tal, mas o período Edo vai ser de relativa paz. O que vai acontecer? Os guerreiros vão perdendo o seu posto. Porque não tem guerra, eles não são requisitados para batalhas. Sei. Então, ele vai ter que se desprender dos suzeranos. Tanto que o suzerano não vai poder ficar criando, né, pessoas que não estão servindo. Então, surgem esses guerreiros errantes. Eu acho que aqui no Ocidente foi traduzido como guerreiro errante. Ou seja, um vassalo que perdeu o seu suzerano. Tá. Isso é mais para o final, então. No final do período Edo. Meados para o fim do período Edo é que começa a surgir uma classe, um número muito grande desses guerreiros sem dono, ou seja, errantes. Certo. Tanto é que eles vão começar a servir pessoas, independentemente se é o seu amo ou não, sabe? Como é que a gente diz em português? Que vai servir-te para matar, para defender, né? Guarda-costas. Guarda-costas, tem um filme, Yojimbo, né? Yojimbo. Sim. Então são esses tipos de guerreiros. Certo. Muito bom. E quando a gente fala de samurai, a gente não pode também deixar de lembrar da existência dos ninjas, né? Os shinobis. Shinobi. Não paroxitona. Não é shinobi. Não é shinobi, mas é shinobi. Sim, shinobi, inclusive, vem também de um verbo que significa shinobu, trabalhar assim, às escondidas, na surdina. Né? Então, o que foi a pessoa que trabalha às escondidas na surdina? É o shinobi, que é um substantivo originado deste verbo. Tá? Então, ficou sendo shinobi originariamente. Mas, volto a dizer, tem também a leitura chinesa deste ideograma, que se junta ao sha para significar pessoa. Então, a pessoa que trabalha furtivamente, sorrateiramente, que é o ninja. Tá. Então, shinobi e ninja é exatamente a mesma coisa. Inclusive, compartilham do mesmo ideograma, pelo que eu entendi bem. Exatamente. Shinobi, leitura chinesa deste ideograma. Japonesa, né? Perdão, a leitura japonesa deste ideograma, que na junção com o sha, com o sufixo que significa pessoa, se lê ninja. Ninja. É a mesma coisa. E agora a gente falou dessa parte da classe guerreira, né? Do pessoal que estava na linha de frente, ou até mesmo, né, as espreitas. Mas tinha também as pessoas que tinham o poder político da época, né? Os shoguns. Shogun. Pois é, né? A história... Este termo shogun surge numa época... Antiguidade antiga mesmo. É mesmo? É no século VIII, quando se forma o Estado japonês, que se estabeleceu na região que hoje é Kansai, né, na região de Nara. O restante do Japão a leste era bárbaro. Eram tribos originários que ainda não tinham sido incorporados ao Estado japonês. Então, o que vai acontecer? Este poder central que se instalou em Nara
vai tentar conquistar esses povos, aspas, bárbaros. Certo. E o comandante da tropa para conquistar os bárbaros chamava-se, deixa eu tomar até, Tai-Shogun. Aham. Tai significa dominar os bárbaros. Tai-Shogun, Tai significa grande, Shogun, comandante em chefe. Certo. Então, Sei Tai-Shogun era o comandante da tropa para conquistar os bárbaros, ao pé da letra. Sei. E desse... desculpa, é Sei então. Sei Tai-Shogun. O que eu disse? Tai. Ai, desculpa, eu estou confundindo. É Sei Tai-Shogun. Sei é conquistar e bárbaros. Então, o comandante da tropa de conquistar os bárbaros tinha esse nome, e desse Tai-Shogun, que vinha no fim, ficou sendo, quer dizer, salvou-se, ou passou-se a usar esse Tai-Shogun. Tai-Shogun, comandante-chefe de um batalhão qualquer, que, quando a classe guerreira se impõe dentro do cenário político japonês, então o comandante da classe guerreira recebeu este título de Shogun. Ah, tá. E isso se manteve depois, né? E aí, a cada vez que o posto, né, da classe guerreira se sobrepõe, então Shogun passou a ser o título máximo do representante da classe dos guerreiros. Mas aí qual que é a diferença entre Shogun e Daimyo? Ah, totalmente diferente. Ah, é? Totalmente diferente. Vamos começar então com o título de Daimyo. Volto sempre lá atrás, né? Quando o Estado japonês foi constituído, estabeleceu-se, seguindo o modelo do Estado chinês, que é onde ele vai se inspirar, o princípio de que tudo pertencia ao Estado, ou seja, as terras e os homens e a sua população pertenciam ao Estado. Então, é o princípio que eu chamo de res pública, das coisas públicas. Tudo era do público. Inclusive as propriedades, não existia a propriedade privada. Era tudo do Estado. Então, o Estado é que fazia o levantamento da sua população e distribuía as terras para de lá receber os tributos. Tá? Só que logo depois, já no período Heian, que a partir do século VIII, nono, mais do século IX em diante, a privatização começa a acontecer. Porque esse modelo de coisa pública era um modelo da China que funcionava lá. Okay. Então, ele trouxe a ideia, implantou-se no Japão, criou-se Estado, mas a realidade japonesa era um pouco diferente. E aos poucos, então, abre-se brechas para a privatização. Então, para diferenciar essas terras que eram públicas daquelas terras que eram privadas e que pertenciam naturalmente à elite da época, né, a classe da família imperial e os altos dignatários do Estado, então eles, e templos também não precisavam pagar imposto, então passam a ser privadas. Então, para diferenciar essas terras públicas das terras privadas, usou-se o prefixo myo, que significa nome, e den, que significa arrozal. Tá. Então, existia o kuden, que eram os arrozais públicos, e os myoden, que eram os arrozais, ou as terras, que tinham um nome, ou seja, o nome do proprietário. Então, deste myoden, o myoden foi crescendo, surgiram os grandes latifúndios, onde o daimyoden. Daimyoden, ou seja, o grande latifundiário. Esse daimyo acaba então sendo usado no desenrolar da história para designar dono de propriedade. Daimyo, então, é dono de propriedade. Isso, que quando chega a época do crescimento, né, do domínio da classe guerreira, Daimyo acabou sendo o nome do dono dos grandes domínios, dos grandes feudos. Entendi. É daí que vem a palavra daimyo. Por isso que quando você lê a história do Japão, tem que prestar muita atenção de em que época está sendo usado esse título daimyo, porque em determinado momento significa apenas grande proprietário ou grande latifundiário. A partir de um certo período passa a ser senhor dominial. Entendi. Que já tem a questão política depois, Exato. né? Então, tudo
tudo tem a sua raiz lá atrás, que Sim. junto com a evolução da sociedade vai mudando um pouco de significado. Nossa, e saber japonês aparentemente ajuda bastante, né? Porque daimyo é grande nome, shinobi é aquele que se esconde. Isso. Existem as dicas, então, nos ideogramas na língua japonesa. Ah, sim, não são dadas de graça. Aham. Para isso é que o ideograma é muito utilizado na língua japonesa, que por ter também o seu significado adaptado ao vocabulário japonês, permite uma série de combinações que muitas vezes a gente pensa que nasceu naquele... Não, mas a origem está lá atrás, que é o Sim. caso do daimyo, que é o caso do shogun. Perfeito. Muito legal saber de toda essa progressão, né, dos significados das palavras que nós aprendemos às vezes na aula de história, mas não entendemos a fundo de onde vem. E pensa que daimyo surgiu naquele período, mas não, ele tem toda uma história precedente. Perfeito. Então tivemos uma baita aula de história japonesa aqui com a Thais Sensei. E caso a gente queira saber sobre língua japonesa, Thais Sensei, onde podemos procurar? Eu recomendo com muita alegria o nosso curso Japonês Essencial. O que é esse japonês essencial? Como o próprio nome diz, é a língua japonesa essencial. A gente trabalha do zero, né? Trabalhamos com as 4 habilidades: letramento, leitura, compreensão auditiva e reprodução oral, né? Para chegar no nível mínimo de poder se comunicar com o nativo. Perfeito. Todas as informações estarão no link da descrição. Certo. Caso estejamos com as matrículas abertas, você será encaminhado para o link de matrícula. Caso não, você poderá colocar seu nome na lista de espera para receber as notificações em primeira mão. De todas as formas, estaremos aqui à disposição para sempre trazer conteúdo relativo à língua e cultura japonesa. Se gostou dessa aula, deixe seu like, comente aí que temas você quer que a Thais Sensei nos explique por aqui nas redes sociais. E toda semana temos conteúdo nesse sentido, seja de língua ou de cultura japonesa. Que são 2 coisas indissolúveis. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos então na semana que vem. Sayonara!